Oi. Dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora. Dois meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel, aqueles dois seres malignos, invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha, que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende papel em um quadro. Aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando. Eles só fizeram essa babaquice com essa professora. Ela tinha uma perseguição com a nossa turma. Só porque a gente era pior que o sexto ano. Não bastava ela não gostar da nossa turma. Ela odiava. Eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui, porque a filha dela, aquela sem noção, sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela. Mudei de ideia, vou falar sim. Essa professora já quase me reprovou 2 vezes, por causa de uma vírgula. E ela me chamava de Rodinei de propósito, e falava que se confundia. Confundia nada, mentirosa. O nome dela é professora Kátia. Mas todo mundo, menos ela e a filha dela, sabia que o apelido dela era professora terrorista. Aí nesse dia ela chegou na sala de aula, pediu pra gente conversar baixinho porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém. Aí ela desfilou até a cadeira dela. Gente, no que ela sentou, ela deu um grito e a voz dela melhorou na hora. Aí ela fez um escândalo, falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a Dona Márcia, porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi. Não tinha dedo duro na nossa sala. Aí foi ela, com umas 3 taxinhas grudadas no vestido. A Dona Márcia chegou e falou assim: essa é a 5ª vez que vocês aprontam só essa semana. Se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha, vocês estão sem passeio. Aí o Gabriel, aquele atentado, aquele perturbado, aquele atribulado, levantou e falou assim: ô, Dona Márcia, foi sem querer, eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí, a gente acabou esquecendo em cima da cadeira. Nisso, o Miguel aqui assim, ó. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí a Dona Márcia pegou e falou assim: vocês dois podem vir aqui agora. Enquanto o Miguel tava saindo de sala, ele falou assim: aí se der merda pra mim, na hora da saída é hoje que eu quebro esse moleque. Ou seja, mais fofoca. Oi! Enquanto a receita vai passando, eu vou contar pra vocês o dia que o meu professor teve um surto. A minha sala definitivamente era a pior da escola. Só tinha gente maluca e estranha. E nesse dia em específico, tava todo mundo com fogo. Era riso, era fofoca, era música, era briga, era dança. Aí teve uma troca de professores e entrou o professor bonzinho. Só que geral tava cagando pra aula dele. E simplesmente fingiram que ele não tava lá. Aí a menina do fundão incorporou o espírito da escola de samba, começou a cantar e fazer batuque na mesa. E o povo do fundão começou a animar e cantar e bater junto. O professor calado, escrevendo no caderninho dele. A sala tava parecendo aqueles bailes do Rio de Janeiro. E eu na minha mente assim, ó: vai dar merda. Aí o professor calmamente se levantou, botou a mão aqui assim, ó, e falou: eu vou contar até 3. Quando ele ia falar o 2, ele já explodiu. Ele pegou o livro dele e bateu no quadro. Pá, pá, pá. Aí a música parou. O cara que tava rebolando, se remexendo, foi se remexendo devagarzinho pro seu lugar. Ele tava gritando, fofocando, calou a boca. E ele começou a humilhar todo mundo. Aí ele falou: eu desisto de dar aula pra vocês. Só que antes de eu sair, todo mundo perdeu 3 pontos na média. Tirando o Matheus, que era um nerd, que era calvo aos 12 anos. E a Júlia, que a personalidade dela era ser inteligente e quieta. E o pessoal começou a se indignar, porque teve uma galera que tava com a média 2,5. Perdeu 3, a pessoa ficou com um ponto negativo. Aí foi um chororô, uma reclamação. Só que não adiantou, ele realmente tirou 3 pontos de todo mundo. Aí depois eu fiz o sonso e fiz muita chantagem com o professor. E ele recuperou os meus pontos da minha amiga. Porque a gente realmente estava quieto até a música começar. Depois desse trauma, a minha turma ficou sem fazer bagunça durante 3 dias, porque depois voltou tudo normal. Oi, estava eu na minha pré-adolescência, brincando de pique-esconde, debaixo de um sol de 40 graus queimando minha careca, porque eu era retardado mesmo. Aí estava eu e os meus amigos brincando e rindo igual umas hienas. Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo, passou um moleque na rua 3 anos mais velho que eu. Só que esse moleque, aquele idiota, decidiu contar onde todo mundo estava escondido. Eu costumava ter medo dele, porque ele era mais forte. Só que nesse dia, a raiva superou o medo. Aí eu saí do meu esconderijo boladão, com meio metro de altura, e falei assim: gente, pode sair todo mundo, porque o babacão aqui, ó, contou onde a gente tava. Pra quê? Aí ele pegou e falou assim: o que que tu disse, menor? Aí eu, com medo, porém com muita raiva, respondi: eu gaguejei? Nisso eu olhei pro lado, os meus amigos estavam assim. Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado. E fui chegando lentamente pra perto do meu portão. Enquanto aquele babaca, que eu esqueci o nome, Leonardo, foi vindo pra perto de mim falando: repete que eu vou te arrebentar, repete que eu vou te arrebentar. Eu já tava indo embora, quase pedindo desculpa. Aí ele falou assim, ó: você é igual a todos da tua família. Uns merda. Eu já tava quase dentro de casa, aí eu fiz assim: não fala da minha família, não. Aí depois eu saí correndo pra dentro de casa, falando pro meu pai que ele queria me bater. Aí meu pai me defendeu, mandou ele ir embora, e eu me saí muito bem nessa situação. Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele. Porque ele jurava que quando ele me achasse, ele ia me matar. Então, Leonardo, se você tá vendo esse vídeo e você me achar, eu vou fazer igual eu fiz da última vez. Saí correndo.
Oi, hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim: vai, cavalinho pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem, porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayane, Aí eu falei pra ela: desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim: anda logo, cavalinho, pocotó, pocotó. Aí eu falei assim: ah é? E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? Eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim: menina, levanta daí. Aí ela falou: eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Nisso alguém gritou assim: a dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha, que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim: Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabe em que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando. Oi, enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia, essa professora tava atacada. Tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão. Eu falei assim: professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim. Começou a surtar, falando assim, ó: toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não tem banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora, não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato, não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada, na hora do intervalo ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e os Deregundês voltamos pra sala 5 minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora: quem foi o delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder 3 pontos. Aí a galera que já sabia que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim: fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim: é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que paguei. Aí na minha cabeça, com os meus 2 neurônios, eu tava assim: pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo? Aí ela mandou eu e meu grupinho do Deregundê pra direção. E a dona Márcia deu advertência e suspendeu todo mundo. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo, porque era um bando de falsos. Só que nesse dia a aula já tava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno pra ver se a gente tava fazendo atividade. E um por um ia mostrando o caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei pra minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michelle, Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga, ela tava distraída batendo no menino. Aí a professora falou assim: isso daí vai dar namoro, hein? A turma começou a rir. Aí a Michelle, com o caderno na mão, simplesmente parou de bater no menino. E ela falou assim: ei, professora, para de brincar com isso, nada a ver. E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Era logo o caderno de 10 matérias. Aí a professora falou: sai da sala e vai pra diretoria agora. A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michelle ia pra diretoria, a professora começou a lacrar em cima da gente, falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma, a única que suportava a gente. Só que, tipo assim, era verdade o que ela tava falando? Era, cara, ela tava certa. Mas ela precisava falar naquele tom com a gente? Claro que precisava! Aí ela virou e falou pra todo mundo: e a próxima gracinha, eu vou parar de ser legal com vocês. Só que tinham 2 palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso, nas horas erradas. Esses 2 idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga. Depois disso, ela
ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas 2 semanas depois ela parou de dar aula pra gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite, tudo. Menos a minha turma. Oi. Tava eu e a minha amiga Maria sendo encaminhados para o pátio da escola, juntamente com todos daquele colégio. Simplesmente porque todos os professores estavam reclamando que nós estávamos virando a escola de cabeça para baixo. E em defesa de todos os meus amigos e colegas que estudavam lá, nós éramos terríveis mesmo, Os inspetores mandaram a gente sentar no chão igual uns cachorros e ficar em silêncio porque a diretora ia falar com a gente. Eu e a minha amiga só aqui assim, ó. Estávamos com uma crise de riso. Aí a diretora, aquele ser sombrio que eu não gosto nem de falar o nome, Dona Márcia, foi chegando. Pegou o microfone e começou a humilhar todo mundo. Depois de fazer metade da escola chorar, decidiu falar mal da minha turma. Falando que nós éramos os piores da escola, que o 6º ano era melhor que a gente. Na minha sala tinha muita conversinha, muita risadinha. Que se a gente continuasse assim, a gente não ia ter futuro nenhum. Era verdade o que ela tava falando? Era verdade. Ela precisava falar daquele jeito? Precisava. Nisso, a Dona Márcia decidiu falar dos celulares. Falou que escola não era lugar de celular e que nem botar no silencioso ou desligar as pessoas estavam fazendo. Quando ela já tava acabando o esporro, o celular pocket da minha amiga começou a tocar assim, ó. Muito, muito alto. Nisso eu não me aguentei. Comecei a rir e a escola toda também começou a rir. Minha amiga desesperada tentando desbloquear, só que o pocket dela tinha travado. E a diretora aqui assim, ó. Minha amiga começou a socar a tela, mas não adiantou. Ela teve que levantar e ir pro banheiro. No outro dia, a diretora entrou na nossa sala e chamou eu e a minha amiga pra conversar. Falou que não tinha gostado nem um pouco da palhaçada e que a próxima gracinha de qualquer um da minha turma, ela ia convidar a se retirar da escola. Aí, né, não teve jeito. No outro dia, a minha turma tava a mesma coisa. Oi, enquanto a receita passa, eu vou contar a maior briga que eu já vi na minha vida. Estava eu na cozinha perturbando a cabeça da minha mãe, falando que eu queria me mudar daqui. Só que enquanto eu fazia o show de drama pra minha mãe, a música parou. Ouvi uma mulher gritando assim, ó. Ela tá achando que ela tá falando com quem? Nesse momento, toda a vontade de não morar aqui foi embora. Respirei o espírito de fofoqueiro. E eu analisei o campo de batalha pelo buraquinho do muro da laje. Aí, graças a Deus, na frente da minha casa foi onde as 2 mulheres se encontraram. Uma delas estava com um neném no colo, mas isso não foi motivo pra ela parar de gritar. E a outra só ficava aqui, ó, jogando o cabelo e falando, e aí? Vamos resolver. Só que não ficou só nisso. A família das ambas oponentes começaram a chegar. Então, em questão de segundos, tinha mais de 20 pessoas na rua. Aí a barraqueira amamentadora falou, eu só não resolvo com você porque eu tô com uma criança aqui. Nisso, o primo da jogadora de cabelo pegou e falou assim, então tira a criança da confusão. Pegou a criança e ficou com ela e falou, deixa comigo. Um instante em que a criança foi retirada, eles fizeram igual um imã. Bum! Um puxa-puxa. Elas embolaram firme. Nisso, foi família contra família, porque eles começaram a brigar também. Era voadora pra um lado, puxão de cabelo do outro, uma latição de cachorro, choro de criança, uma gritaria, uma decadência, uma confusão generalizada. Uma maravilha. Por fim, separaram as 2 oponentes. Cada uma ganhou um prêmio. A Remelês estava com um tufo de cabelo da matriarca. A matriarca estava com um pedaço de roupa da Remelês. Aí as 2 famílias se separaram, foi uma pra cada lado. Só que como um telespectador eu fiquei indignado. E não teve conclusão da história. E ninguém resolveu nada. Aí eu em choque com a situação entrei dentro de casa, né? Aí minha mãe, como uma mulher centrada que odeia confusão, sensata e pacificadora, falou assim, me conta tudo. E o que eu fiz? Contei. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóides decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo Sabichão falou assim, pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei, bora! E o Patati, o bobão retardado do grupo, falou assim, pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim, você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim, não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? Eu falei assim, eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim, acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim, então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido cocô antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim. E vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos. O Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei, vamos continuar andando, por favor? Aí ele, mas eu caí. Eu falei, não interessa.
Nisso, lá no fundo eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei, se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? 3 dias depois com as mesmas pessoas. Ah! Oi! Eu vou contar aqui pra vocês o dia que eu quase morri atropelado e virei asfalto. Enquanto eu conto a história, vai assistindo essa receita aí. Eu era pequenininho, nanico, rebaixado. Aí a minha mãe decidiu me libertar do cativeiro. Eu, óbvio, fui pra rua brincar de pique-esconde. Aí fui eu, né, do tamanho de um pincher, pedir pra brincar. Aí o menino que tava brincando, ele não gostava de mim. Só porque eu era muito bom em todas as brincadeiras e ele sempre perdia pra mim. Aí ele falou pra mim, tá contigo então, menor. Porque a gente já bateu folhinha de abacate, ninguém me recombate, bate comigo, bate com Deus. Vai contar, anda, anda. Gente, eu já sabia da regra. Se tá todo mundo brincando e você chega por último, tá com você que conta. Só que ele falou assim comigo pra ele se achar, porque nunca tava comigo. Aí eu olhei no olho dele, sabe o que eu falei? Nada, porque ele tinha o dobro do meu tamanho e ele ia me bater. Aí eu fui contar e na minha mente só tinha um objetivo, achar ele pra estar com ele na próxima. Só ele, o resto não importava. E foi o que eu fiz quando eu vi aquele atribulado dentro da lixeira, igual um rato. Eu nunca corri tanto na minha vida. Quando eu tava quase chegando no lugar, eu fui atravessar a rua, né? Eu tava num ódio que eu não olhei pro lado. Aí quando eu estava no meio do asfalto, eu só escutei o barulho de um carro derrapando, uma luz branca chegando assim. Eu quase levantei a mão pro alto e glorifiquei, porque pra mim ali eu já tinha morrido. Só como eu tava muito rápido, eu passei e o carro só deu uma esbarradinha. Graças a Deus. Nisso eu rodopiei e caí na calçada, aí o motorista saiu, começou a me humilhar, xingou 20 gerações da minha família e perguntou onde eu morava, pra falar com os meus pais, né? Aí o menino que não gostava de mim, que eu não quero citar o nome dele pra não expor ele, Gabriel, foi e contou onde eu morava. Aí o cara foi lá, fez mó barracão na frente da minha casa e minha mãe me chamou. Aí fui eu pra casa, do tamanho de um anão, mancando e chorando horrores, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia ser atropelado de verdade, só que dessa vez pela minha mãe. Mas ela ficou tão preocupada que ela não me encostou. Ela só me deixou de castigo. Por 3 anos. Oi, fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia. Quando eu saí do carro e vi que eu realmente estava na praia, eu surtei, fiquei assim, ó. Olha o mar, olha a areia, mãe, ele vem de água de coco, igual um idiota, um bobo, um bobo. Eu já fui tirando minha roupa pra eu ir nadar. Aí a minha mãe falou assim, esse mar tá agitado. Só vai no fundo com o seu tio. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai te ajudar. Vou nem falar o nome dele, tio Carlos. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu sei nadar, né, mãe? Me respeita. Até aí o dia tava perfeito. O sol fritando a pele e a água do mar na temperatura do xixi da Frozen. Quanto mais passos eu dava pro fundo, mais o mar me puxava. Eu nem tava ligando, tava com o tio Carlinho e tava... indo embora. Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão. E o tio Carlinhos, tio Carlos, falou assim, aí o mar tá muito violento. Ele falava assim que ele era fumante. Quando a onda vir, eu vou te avisar, a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente. As 3 primeiras ondas a gente mergulhou junto porque ele me avisou. Depois da terceira onda, veio uma gigante atrás. Aí eu fiquei lá, né, todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar. Ele foi nadando na direção dela e mergulhou. Aí a onda foi crescendo assim, gigante na minha frente. Não dava mais tempo de mergulhar, eu sabia que eu ia morrer. Eu abri meus braços e falei, amém. Nisso a onda quebrou em cima de mim. Entrou água no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, no meu olho. Fui levado numa velocidade. Na hora que eu bati no fundo, na areia, eu comecei a capotar, virar cambalhota. Nesse meio tempo, engolindo muita água. Quando a água voltou, eu tava jogado, largado na areia. Aí eu levantei, vi que eu tava todo ralado, minha sunga no pé. Eu me ajeitei, fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar. Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos, alcançou a minha alma e disse, me respeita. Eu te avisei pra tomar cuidado. Aí o passeio acabou ali pra mim. Fui da praia até em casa reclamando do tio Carlos. Fiquei todo dolorido, todo machucado. Peguei trauma real. Só fui de novo depois de anos. Mas só porque eu sou pobre e moro longe da praia mesmo. Oi, gente, eu vou contar pra vocês do dia em que eu fui numa festa e deu tudo errado. E no final ainda teve briga. A festa começava às 6 horas da noite. E como eu sou uma pessoa muito pontual, eu cheguei faltando 10 minutos. 10 minutos pras 8. Quando eu cheguei no portão da festa, eu já vi que a situação tava um pouco fora de controle. Só no quintal já devia ter umas 50 pessoas. Até eu encontrar os meus amigos, eu vi de tudo. Tinha gente passando mal, tinha um monte de gente se beijando, se agarrando. A casa tava uma zona, o banheiro tava podre. Depois de rir horrores e comer muito, a dona da casa começou a fazer um escândalo. Alguém tinha jogado chiclete no cabelo dela. E dali pra frente, foi só pra trás. A festa virou um caos. A namorada de um menino viu ele pegando outra menina. Mas ela não bateu na menina não, ela bateu nele. Eu achei foi bom. Mas infelizmente separaram muito rápido. Aí a menina dona da festa, que eu não falo o nome dela porque ela me segue no TikTok, é Ana Júlia, gente. Ela me odeia e só me convidou pra essa festa por causa do irmão dela. Falei, tô leve. Ela com o cabelo cheio de chiclete, desligou o som e começou a dar esporro em todo mundo. Campainha toca. Sabe quem era? Os pais da Ana Júlia. E o pai dela começou a expulsar todo mundo. Aí eu e meus amigos fofoqueiros ficamos pertinho do portão do lado de fora, chamando o Uber e só aqui, ó, ouvindo a fofoca.
Ele foi falar com o garoto e o garoto falou assim: não me encosta a mão, eu só saio daqui quando o meu Uber chegar. Nisso o pai dela falou assim: você vai sair por bem ou por mal. Aí o garoto, que já devia ter uns 20 anos na cara, deu um empurrão no pai dela. Eles começaram a se bater muito. O pai da menina, por ser mais forte, conseguiu jogar ele pro lado de fora do portão. Os amigos do garoto do lado de fora, vendo que ele tava todo machucado, começaram a ameaçar o pai dela. Aí o pai dela foi, trancou o portão e ligou pra polícia. O resto da história eu tive que saber pelos outros, porque a porcaria do Uber chegou. Oi, hoje eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fiz um aluno que fazia bullying com todo mundo ser convidado a se retirar da escola. Na minha escola tinha um menino chamado André. Ele era do 8º ano e tinha, sei lá, uns 18 anos. Bem inteligente, graças a Deus. E ele perturbava todo mundo que ele podia. Ele já tava infernizando a minha vida há 2 anos. Ele empurrava as pessoas, roubava biscoito na hora do intervalo, ele botava o pé na frente pra você cair. E detalhe, se você reclamasse com algum inspetor ou com algum professor, ou principalmente com a dona Márcia, diretora, ele falava que ia te bater na hora da saída. Aí teve um dia que ele veio me perturbar e eu dei uma de maluco. Na hora que ele me encostou, agarrou no meu pescoço, aí eu falei assim: escuta aqui, seu idiota, eu não tô de brincadeira com você, eu não te suporto mais, e a próxima vez que você me bater, você vai se arrepender. Antes de eu completar essa última frase, ele me deu um pescotapa, um bandão e falou assim: cala a boca, menor. E saiu andando. Aí eu fiquei lá, caído no chão igual uma lagartixa. E o pessoal que tava em volta e viu a situação, com as suas almas muito caridosas, começaram a rir e espalhar pela escola inteira que eu tinha apanhado. E a partir daquele dia, eu não tinha mais medo dele. Eu tinha raiva e um pouquinho de medo. Quando foi no outro dia na escola, o André chegou perto de mim e falou assim: deixa eu ver esse teu óculos aí. Falei assim: não. Aí ele começou a rir e agarrou no meu braço. E ali foi a hora do meu show. Aí eu comecei a chorar falando que ele tinha me machucado. Comecei a gritar falando que o meu braço estava doendo. Aí veio o inspetor e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Ele mandou a gente pra direção. A dona Márcia acreditou em mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim: Rômulo, você já pode subir porque eu vou dar um jeito nele e ele nunca mais vai implicar com você. Aí eu enxuguei minhas lágrimas falsas. Aí eu voltei pra minha sala, tudo normal. E ele parou de frequentar a escola. Nunca mais apareceu nem no portão pra me bater. Amém. Depois de um tempo, todo mundo soube que ele tinha sido expulso. Porque depois que um aluno tinha reclamado dele pra diretora, ela foi passando em todas as salas pra perguntar se ele fazia bullying com mais alguém. Tiveram pelo menos umas 20 pessoas que reclamaram dele. Isso chamaram o conselho tutelar e ele foi transferido, convidado a se retirar da escola. André, se você estiver vendo esse vídeo sobre as paradas que aconteceram da sua expulsão por minha culpa, o que eu tenho pra te dizer é que bem feito! Eu não me arrependo de nada e teria feito exatamente tudo de novo.